Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Vocês viram isso que tá acontecendo aí? Viram essa do Rian Francisco ou não? Eu quero falar com vocês do Rian Francisco, mas eu também quero falar de uma coisa muito magnífica que está acontecendo no São Paulo também, né? Nós temos a diretoria do São Paulo que tem que se ligar agora com essa venda do Rian Francisco, mas também temos o caso Mike. Está sabendo do caso Mike? Não, né? Então você chegou no lugar certo aqui. Eu quero trocar uma ideia com você hoje sobre também as voltas para o São Paulo, os jogadores que estão, como Caleri, por exemplo, que despertou o interesse do Fluminense, e tudo que tem para saber do São Paulo Futebol Clube aqui e agora. Vamos juntos então? Chega nesse like aí, posso contar com o likeinho? E se inscreva também aqui no canal, que você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu faço questão de você por aqui na coletiva do Juba. Tamo junto? Então um abraço virtual pra você aí que me assiste agora. Já comenta com a gente, né? Comenta aí comigo, vamos lá. Olha só, o Lucas Ferreira, Matheus Alves são jogadores que chegaram, e o Rian Francisco, são jogadores cujo técnico Zubeldia já mandou avisar. Vocês não são mais da equipe de base, vocês agora compõem o time principal do São Paulo e já estão treinando com a equipe principal. O Zubeldia, ele demonstrou grandíssimo interesse no Lucas Ferreira, esse é o primeiro ponto que tem aqui, e o Matheus Alves também. O Matheus Alves com um pouco mais de timidez, um pouco mais de lentidão ainda, porque o Matheus Alves, apesar de tudo, tem o Oscar na posição, que é uma peça indiscutível. E tem também o Rodriguinho, que a diretoria do São Paulo e o próprio técnico estão tentando dar um pouco de moral agora pro Rodriguinho, para ele ganhar chance e não ter que ser emprestado, né? Agora, quando fala do Lucas Ferreira, ele deve começar a ganhar espaço e está agora numa disputa ferrenha de posição com o Eric. O Eric que veio do Ceará, todo mundo sabe, o Eric chegou do Ceará, mó pompa, da hora e tal, só que o Eric não está jogando absolutamente bulhufas nenhuma, né? Eu sou um dos defensores do Eric e não consigo mais defender. Quando o cara entra afobado no primeiro jogo, entra afobado no segundo, você fala, tá se adaptando. Aí ele entra afobado no 15º jogo, você fala, tá se adaptando, vira o ano, férias, tá, já é do São Paulo, amigão. Se agora estiver afobado de novo, aí é papo de você falar, talvez a camisa do São Paulo tenha pesado muito. Isso aqui é uma crítica pro Eric? É uma crítica. E isso quer dizer que eu quero ver o cara fora do São Paulo? Não, claro que não. Gosto muito do Eric, acho que ele é bem técnico, quero que o Eric dê a volta por cima. Só que nós temos dois pontos aqui. Primeiro que nesses jogos, esse começo de ano do São Paulo, em 2025, ele corta e chuta pro alto, corta e chuta pro alto. São defeitos técnicos que não adianta cobrar do Zubeldia, cobrar do Júlio Casares. Como é que você vai cobrar da diretoria ou do técnico um atacante profissional do São Paulo pedido pelo Dorival que chuta a bola pro alto? Que papo que é esse? Então não dá mais. E o Lucas Ferreira, por outro lado, ele está, desde a categoria de base, demonstrando uma velocidade que você não vê por aí normalmente. Sabe, ele puxa, tem os marcadores, ele corta pra cá e vai embora. Você já sabe mais ou menos o que ele vai fazer. Ele atropela, passa por cima e faz a jogada. O cara é monstro. Então agora ele deve começar a ter mais chances como reserva direto do Lucas Moura ali pela ponta direita, quando o Lucas for o ponta direita, tá? Então Eric tem que se ligar. O William Gomes foi embora, ficou só o Ferreirinha pra ponta esquerda. Henrique Carmo ainda com menos chances, perigas o Eric agora disputar a posição, não mais com o Henrique Carmo e sim com o Lucas Ferreira. E um caso que é extremamente curioso e interessante é que, segundo a informação que eu obtive agora, o Mike está deixando o Zubeldia encantado. O Zubeldia tendo o Igor Vinícius, que não tá jogando absolutamente nada pelo São Paulo, nada, e nem tampouco o Ferrarese, aquele zagueiro improvisado de lateral, que nem deveria um time tricampeão do mundo ter que improvisar o jogador, né? Quem tem que improvisar é o time da Várzea, acordou domingo de manhã, ninguém chegou, aí você improvisa um cara. Agora, no São Paulo, time tricampeão do mundo, você jogar com Michel Araújo, de lateral esquerdo, Nestor, Lisieiro, na direita agora Ferrarese, Bobadilha, é vergonhoso. E aí o São Paulo não pode mais improvisar. E nisso aí, o São Paulo emprestando o Moreira de maneira inexplicável pro Porto, ele foi lá e anunciou o Cédric Soares, que chegou e vai ter espaço. Mas ainda assim, o Igor Vinícius não jogando nada e o Cédric sem ninguém saber o que pode esperar dele, o Zubeldia, que não deve ser bobo nem nada, começou a olhar o Mike, né? O Mike que destruiu com a lateral direita de toda a copinha,
Ninguém jogou mais que ele na Copinha, agora ele está encantando os Uberlândia nos treinos e deve começar a ter chance, principalmente em jogos onde o São Paulo vai colocar o time alternativo, o time reserva para jogar, descansando o time titular. Olha, eu fiquei muito feliz com essa notícia do Mike e acho que um cara de 20 anos que ganha a Copinha não é mais 17, sabe? Que, não vamos pular a etapa, ele tem 17, amigão, o cara tem 20 e destruiu na Copinha, coloca pra jogar. Se der errado, empresta, manda embora, o que não dá é pra segurar 500 anos e quando você vê, você tem um cara igual o Denis. Lembra do goleiro Denis? Segura 500 anos sem saber quem tá lá. Quando vai colocar o cara pra prova de fogo, o cara não faz nada. Então isso também não é possível, né? Então o Mike agora acha que o Zubeldia tá fazendo aí uma coisa muito certa, se de fato ele puxar o Mike pra jogar como lateral direito. Top, né não? Uma coisa que não é muito top assim é o Mano Menezes lá indicando o Caleri, querendo o Caleri, interesse no Caleri. O cara tá lá no Fluminense indicando o Caleri pra jogar. Eu acho que o Caleri... você que acompanha aqui a coletiva do Juba, você sabe muito bem que eu sou um cara muito a favor de nós vermos mais o futebol do Rian Francisco, né? Tipo, qualquer jogo ele tem que ter 45 minutos, jogo no Morumbi contra time menor, ele tem que ter 90 minutos, jogo contra o Mirassol, por exemplo, estava ganho, tinha que ter colocado o Rian, e o Caleri, pra mim também, ele, assim como todo jogador, ele não merece ter uma cadeira cativa, ele tem que conquistar a vaga. Eu não gostava do futebol do Alisson antes. Hoje eu não consigo ver o time do São Paulo sem o Alisson. Eu não gostava do Alan Franco antes. Hoje eu não consigo ver o time do São Paulo sem o Alan Franco. O cara tem que merecer e conquistar a vaga. Se o Caleri estiver mal, não é pra mandar ele embora, de jeito nenhum. Mas colocar o Rian Francisco, eu faria. Você pode não fazer, você pode fazer, isso é opinião. Agora, eu acredito que quem tem que jogar é quem tá melhor, e não quem tem mais nome. É por isso que eu queria o Luciano no banco, fora já... E eu acho que sim, o Caleri hoje merecia ser banco do Rian. O Rian pode ser um fenômeno, o Caleri não pode ser fenômeno. O Caleri é um ótimo atacante, mas ele pode ser fenômeno? Acho que não, o Rian pode. Então eu teria colocado. Agora, com a notícia que eu vou passar pra vocês agora aqui do Rian, pode ser que o Rian... Você já sabe, né? O Rian não vai ficar no São Paulo. O André Silva é banco. Então, assim, pode ser sim o Caleri o cara mais importante de novo do São Paulo? Pode. Então acho que se desfazer do Caleri, ainda mais reforçando um rival igual o Fluminense, jamais. Mano Menezes, tira o cavalinho da chuva, porque isso não te pertence, beleza? Gente, olha só, deixa eu falar agora, antes eu ia fazer um vídeo, eu ia falar bastante do Antony, né? Do David Neres, porque o Gabriel Sara declarou amor aí ao São Paulo, e dizendo que quer voltar e tal, e eu era muito a favor do São Paulo trazer de volta o David Neres. Porém, eu quero falar agora é do Rian Francisco mesmo. Só um detalhe antes do Rian, o Dorival, não na própria pessoa, mas o filho dele, o Lucas Silvestre, o Dorival também está vindo, mas o Lucas Silvestre, ele veio analisar um jogo do São Paulo, que foi aquele último, ele com o Mirassol, ele está interessadíssimo em levar caras do São Paulo para a seleção brasileira. E aqui eu te adianto, os nomes são Pablo Maia, Alisson e também Lucas Moura. Nós temos 3 caras ali postulantes ao cargo, a vaga de jogadores contratados pelo Dorival, convocados. Só que agora o que está correndo nos corredores aí dos bastidores da boca miúda, a fofoquinha mesmo, sim, estou falando dela, a fofoquinha é que o Dorival está interessadíssimo em levar Oscar para a seleção brasileira. Então, você que olha agora e fala, esse Dorival, sabe, com aquele escárnio nas palavras, aquele nojo que você vai, aquele veneno que você vai, esse Dorival vai levar o Lucas, vai levar o Oscar, vai levar o Pablo Maia, o Alisson, esse maluco ele tem que... Eu acho que ele tá certo. Se eu sou Dorival, eu, Juba, mais São Paulino do que qualquer ser humano vivo. Você pode ser muito São Paulino, igual a mim, mas jamais, nunca vai ser mais. Então eu sou muito doente pelo São Paulo Futebol Clube. E eu te garanto, se eu sou Dorival, se eu estou na seleção brasileira, Lucas Moura, Oscar, Alisson e Pablo Maia estão comigo na seleção brasileira. Não ia levar o Arboleda e o Alan Franco porque não são deste país aqui. Mas esses caras e o próprio Wendel, que é outro que também o
Dorival já quer levar, pode ter certeza que se eu sou o Dorival, eu levaria. E acho legal pra caramba o meu São Paulo cedendo 5, 6 caras pra seleção brasileira, beleza? Mas eu respeito você que não quer que os caras saiam, que não vai usar lá, que vai ficar no banco, vai desfalcar o São Paulo no mata-mata. Aí eu concordo. Se tiver Libertadores, Copa do Brasil nesse interim, aí não é mesmo pra levar. Mas os caras irem pra seleção desfalcando num brasileiro, eu sou sim a favor e gosto do meu São Paulo mandando jogadores aos montes para a seleção brasileira. Isso nos engrandece. Num primeiro momento pode ser uma coisa triste, mas isso nos engrandece. Não se ilude, não se engane, viu? Olha só. Rian Francisco, o Paris Saint-Germain, isso aqui é a notícia de última hora. Paris Saint-Germain tem o interesse de levar o Rian Francisco pra lá. O magnata bilionário, aquele árabe, dono do Paris Saint-Germain, que é meio dono da França já, comprou tudo. O cara é o dono do império incalculável. Agora ele está querendo o Rian Francisco. Antes de entrar aqui e fazer esse vídeo, eu tava muito tentado a dar uma olhada no time do Paris Saint-Germain e falar assim, ó, você quer o Rian Francisco? Mande o Mbappé. Mande o Ibrahimovic. Eu tava nessa pegada. Só que aí eu tava olhando, mande o Messi. Eu tava olhando o time do Paris Saint-Germain e, sinceramente, ninguém me interessa daquele time. Tá fraco o Paris. Poderia vir o Donnarumma, o goleiro? Aí sim. Mas eles não vão querer mandar o Donnarumma, né? E poderia vir o Beraldo, que eles acabaram de comprar, também não faz sentido e nem tampouco precisamos. Já que não tem ninguém lá do PSG, do Paris Saint-Germain, um time minúsculo da Europa, que tem um dono bilionário, trilionário, quadrilionário, sei lá como é que fala essa palavra agora, é um cara detentor de trilhões, né? Não sei qual que é a fortuna dele, mas se for a fundo mesmo, acha uns trilhões ali. E ele está querendo o Rian Francisco. Bobo nem nada, né? Um cara que tem um império desse, que não deve ser bobo nem nada, ele vai comprar um jogador, ele não vai comprar esses maluquinhos aí de time que perde pro Rian. Ele quer ir no filé do mundo, ele quer ir no artilheiro global da equipe de base, ele quer ir no melhor do mundo. E aí o São Paulo, na pessoa do Júlio Casares, ele tem que olhar agora pro espelho, né? Ele vai se ver no espelho, mas ele tem que ir com uma camiseta do São Paulo. Ele tem que ir pra lá pra vender esse Rian Francisco, ele tem que bater no peito, cara. Ele não pode mais ter medinho de vender Rian Francisco. Ele precisa, de fato, pedir 600 milhões de reais na venda do Rian e ele não pode, ele não tem o direito de liberar por menos. O Rian Francisco é um atacante estratosférico, é um atacante absolutamente desigual. É muito bom. Talvez até o Zubeldia tenha que engolir goela abaixo um cara igual o Rian Francisco. Se ele não puder, mande o Zubeldia embora. Se o Tele Santana não puder, aí também não, né? Mas a verdade é que o São Paulo tem nas mãos uma joia raríssima e ele precisa, ele tem obrigação de não só colocar pra jogar, mas ele quebrar as dívidas, acabar com a dívida total do São Paulo. O nome do fim dessa dívida é Rian Francisco interessando pro Paris Saint-Germain. Nós não aceitamos, Júlio Casares, nada menos do que uns 600 milhões, senão você vai ser criticado aqui eternamente. E a venda agora vai ser das boas. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, deixa o likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!